Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Feliz 2023. Amém. Para você que está em casa, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, um abraço, que Deus esteja com você, que Deus esteja no seu coração, e nós vamos orar para que você tenha o melhor ano de sua vida, mas na presença de Deus e Deus presente no seu lar. Amém. Você conhece, né? O pessoal da igreja já sabe também. Em minhas mãos, a velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Você que acompanha através da página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, Adventistas Rondônia, falando de Cristo na estrada, ou no YouTube, falando de Cristo na estrada, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E hoje eu sempre trago um abraço da minha esposa, a dona Vilma, só que hoje ela já está comigo aqui, tá? Nós estamos gravando esse tema hoje aqui na igreja, para que você receba na sua casa, talvez rápido, talvez daqui 1 ano, 2 anos, mas parece uma mensagem simples o que eu vou pregar, mas eu quero pregar hoje como ancião dessa igreja. Eu já expliquei isso para vocês, né? Quando eu vou pregar sobre família, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, nos concedeu ser diretor de lar e família. E essa mesma igreja, guiada pelo Espírito Santo, nos escolheu também para o ancianato. E como ancião dessa igreja, eu quero trazer um tema que parece mel, um tema muito doce, mas é a mensagem mais forte que eu estarei pregando para fechar 2022, para começarmos bem 2023. Que você em casa possa receber também essa mensagem, que reflita sobre ela, que reflita sobre a sua vida, como é que você está lidando com o ser cristão, as suas atividades diárias, o que você tem colocado como alvo a ser atingido, o seu planejamento para 2023, se tem um lugar especial para Deus, para as atividades cristãs. Então eu quero que os irmãos, as irmãs, queridos que estão em casa, abram a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Vamos para a carta de Paulo, vamos orar. Abra aí Filipenses capítulo 3, você em casa também. Abra a Bíblia, como eu disse, é um tema que parece um tema doce, mas que vai nos chamar muita atenção, por isso eu peço que vocês ouçam com o ouvido e também com o coração. E que busque ajuda no Espírito Santo para colocar em prática o que nós vamos refletir hoje aqui. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, em Sua presença, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Queremos agradecer por esse ano que está dando tchau, está terminando, e o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, meu Pai. E pedimos que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo em um ano de vitória, que 2023 seja o melhor ano de nossas vidas, e que o Senhor esteja presente o tempo todo, nos guiando, nos orientando, presente em nossa casa, presente também em nosso coração. Eu coloco essa igreja, coloco esse que está assistindo o vídeo agora em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como vocês sabem, eu sempre vou dando uma pausa aqui para tomar água, né? Eu sou meio movido à água, tá? Filipenses capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, é o tema de meditar hoje aqui. O título é Como ter um ano novo feliz. Eu acho que é o desejo de todos nós, né? Ter um ano repleto de felicidade, de alegria, de conquista. Aliás, é isso que nós desejamos às pessoas, né? Feliz ano novo, boas festas. Boas festas no motivo de ter motivo para comemorar, não é isso? O meu desejo é que tenhamos realmente um ano novo feliz. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era guiado por Deus de maneira maravilhosa, isso nós já sabemos. Talvez o apóstolo Paulo tenha sido o cristão mais dinâmico que pode
ser encontrado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu admiro demais o apóstolo Paulo. Só que eu quero lembrar também de um período da minha vida em que eu fui atleta de alta performance. E eu gostaria que você refletisse também na sua vida, de repente, você que é um carpinteiro, quanto você se dedicou para ser um bom carpinteiro, um bom mestre de obra, um bom eletricista, um bom aí na profissão que você executa, uma boa dona de casa, um bom doutor, um bom médico. Agora, eu sei que a fase mais de disciplina que eu tive foi quando eu fui um atleta. Para ser bem-sucedido. Pessoas bem-sucedidas, como campeões, não nascem feitas. Precisam tornar-se. Paulo, ele não se tornou o homem que era por mero acidente. Ele não se tornou subitamente o brilhante porta-voz de Deus. Pelo menos 3 palavras caracterizam a vida de Paulo. E são essas 3 palavrinhas que nos ajudarão a descobrir como ter um ano feliz. E eu acho que é o nosso sonho, né? A nossa vontade, o nosso desejo. Como ter um ano novo feliz. Como ter uma vida triunfante. 3 palavras nós vamos analisar, que podem modificar a nossa vida. Primeira palavra, propósito. Segunda palavra, grave aí, atitude. Terceira palavra, motivação. Primeira palavra, propósito. Segunda palavra, atitude. Terceira palavra, motivação. Elas são palavras que descrevem os escritos de Paulo aqui nessa epístola aos Filipenses. E aí agora eu convido você para fazer a leitura. Eu escolhi uma versão aqui, talvez pode ser um pouco diferente da sua, né? Mas eu olhei na minha Almeida revisada, o sentido é o mesmo. Paulo, capítulo 3, a partir do verso 10 até 14, diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém! Dá um glória a Deus, glória a Deus! Aleluia por isso. Que santas palavras essa epístola aos Filipenses, capítulo 3. Então agora nós vamos analisar essas 3 palavrinhas. A primeira é propósito. Vamos analisar o propósito de Paulo. Irmãos, eu sei que vocês, e você que está em casa, já deva ter lido muita coisa, ou alguma coisa a respeito de Paulo. Quer estivesse ali remendando tendas, escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada, pregando para uma multidão numa praça, ele era dirigido por um só propósito. Qual é esse? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Paulo expressou esse propósito em Filipenses 3, ali no verso 10, ele diz: quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Na época ou fora de época, Paulo prosseguia de maneira incansável neste propósito. Ele possuía um profundo desejo, não meramente de conhecer algo sobre Jesus Cristo.
ele desejava conhecê-lo intimamente em toda a sua glória e humilhação. O propósito de Paulo era muito semelhante àquela de Davi, né? Davi orou lá no Salmo 42, verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? O quadro que Paulo nos oferece aqui, nessa epístola a Filipenses, é de um corredor. Por isso que eu disse que eu iria trazer também um período da minha vida em que eu fui atleta, porque eu sei o que eu passava, quantas horas de treinamento, as restrições, até alimentar, a disciplina com o horário de dormir, né? Então o quadro que Paulo oferece aqui em Filipenses é de um corredor, seus olhos estão fixos no alvo. Como um atleta disciplinado, Paulo ele relembra ali em 1 Coríntios 9, 27, né? Ele fala, eu subjugo o meu corpo. Eu subjugo o meu corpo. Em outras palavras, todas as fibras de da sua personalidade, eram esticadas no único santo propósito, contemplar a glória de Deus. Eu repito, ele está dizendo que todas as fibras da sua personalidade eram esticadas no único santo propósito, contemplar a glória de Deus. Meus amados irmãos, você que está na igreja, você que está em casa, a pergunta é esta, né? É este o seu santo propósito? E o que significa propósito? Intenção, projeto, desígnio. É esta a sua intenção? Seu projeto? Seu desígnio para 2023? Contemplar a glória de Jesus? Conhecer Jesus? A segunda palavrinha é atitude. Qual era a atitude do apóstolo dos gentios? E as atitudes são extremamente importantes, porque a atitude determina as ações. A atitude determina ações. O contexto de Filipenses aqui expressa alguma coisa de atitude da fé do apóstolo Paulo. E aí nós podemos observar, né, quantas frases poderosas, inspiradoras que encontramos nessa passagem. Olha o verso 8. Que eu possa ganhar a Cristo. Verso 10. Que eu possa conhecê-lo. Verso 12. Prossigo para alcançar. 13. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo. Frases poderosas de atitude. Será que você pode sentir a vibração desse agressivo servo de Deus? E você pode perguntar, como é possível no mundo caótico como o nosso ter uma atitude de fé? Como pode alguém ser tão otimista? Queridos irmãos e irmãs, você que está em casa, meus amigos, devo confessar que quando eu olho para dentro do meu coração, eu também fico desencorajado. Quando eu olho para mim, os meus defeitos, as minhas falhas, eu também fico desencorajado. Quando eu olho para a situação do planeta, né, do mundo, parece que está muito confuso, muito agitado, eu também fico oprimido. E eu acredito que você também sente que está vivendo num mundo muito confuso. Só que, quando eu olho para Jesus Cristo, eu encontro uma razão para a esperança, para o otimismo. Quando eu olho para o amor de Jesus Cristo, eu posso me sentir otimista, eu posso sentir esperança. Quando eu olho para o plano de salvação desenvolvido por você e por mim, antes que houvesse pecado, eu posso ter esperança, eu posso ser otimista. E você também deve ser. A Bíblia nos ensina que essa espécie de atitude começa quando alguém nasce de novo.
Talvez se você não tenha essa esperança, talvez porque não conhece a palavra de Deus. Talvez porque não tenha vivido a palavra de Deus. Talvez não tenha nascido do Espírito. Nasça de novo. É aí que tudo começa. Depois de recebermos a Cristo, olhamos para Ele em cada necessidade. As nossas expectativas agora são direcionadas a Cristo. Quando aceitamos a Jesus, nascemos do alto. Então, quando enfrentamos necessidades, devemos olhar para cima em busca de Deus. Tiago 1,5, né? A Bíblia nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Tiago 1,17. O conselho das Escrituras é olhando para Jesus. Eu preguei nessa igreja, preguei para você que está em casa, sobre Miqueias capítulo 7, verso 7. Depois ele contemplar o que estava acontecendo em Israel, a degradação moral total de todos os indivíduos, do mais alto ao mais baixo escalão, do rico e do pobre. Ele olha para Deus e ele tem a certeza que Deus inclina os seus ouvidos para ouvi-lo e de Deus virá a solução. Mas você pode perguntar, num mundo como o nosso, como pode alguém ter uma atitude de fé? A resposta é encontrada antes de tudo em nossa posição em Cristo Jesus. Romanos 5,17 ensina que podemos reinar em vida agora através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Aliás, quando Paulo estava numa prisão em Roma, esperando a morte, ele escreveu as palavras que encontramos em Filipenses 4,4. Ele estava preso, ele estava esperando a morte, e ele escreve: alegrem-se no Senhor, novamente, alegrem-se, amém. A chave para esta espécie de atitude de fé e vitória está na compreensão e aceitação da nossa posição em Jesus. A atitude de Paulo está expressa naquela bela frase. E agora eu quero que a igreja olhe para mim, por favor. Que você que está em casa agora, pare um pouquinho o que você está fazendo. Eu disse que a atitude de Paulo está expressa naquela bela frase: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu comentei isso na casa da minha mãe, e eu sei que ela vai estar assistindo. Comentei isso em minha casa, com a minha nora, e sei que ela vai assistir também esse vídeo. Queridos, nos últimos anos foram escritos vários livros como ter uma boa memória. Eu lembro da minha avó, aquela loção de Scott, né? Às vezes com ovo de pato. Tinha um outro lá que vinha aquele canequinho, disse que era bom para a memória. Tinha um remédio, acho que chamava Memorizan. Eu fui criado na infância assim também, né? Eu deveria concordar que uma boa memória é um alvo que deve ser realmente buscado. Agora, eu creio, porém, que em alguns aspectos, nós precisamos de uma memória que seja capaz de esquecer algumas coisas. Repito, nós devemos sim buscar ter uma boa memória. Tem livros, né? Treinamentos, mas nós temos que ter também uma mente que seja capaz de esquecer algumas coisas. Muitos de nós conhecemos pessoas que são derrotadas em sua experiência cristã, simplesmente porque nunca aprenderam como esquecer. Sim, precisamos esquecer algumas coisas. Precisamos, por exemplo, esquecer o nosso pecado passado, confessado e abandonado. Nós precisamos olhar para nós, e às vezes defender o eu também, deixar para trás, esquecer os nossos pecados passado, confessado. Precisamos também esquecer as nossas falhas do passado. Precisamos esquecer todas as tristezas do passado, não só aquela que eu causei a mim, mas também aquela que foi provocada por terceiro.
por outra pessoa. Eu preciso esquecer aquela palavra maldita por alguém que eu amava e que ainda hoje fere o meu coração. Eu preciso esquecer a atitude errônea de alguém, às vezes do meu próprio convívio social, ou alguém do meu lar, alguém que respeitava, alguém que eu amava. Essa atitude me machucou, ela me constrangeu, ela me causou problema, sequelas. Eu preciso esquecer. Esquece as coisas e tudo que no passado nos faz triste, magoado. Você está disposto em 2023 ter um comportamento dessa maneira, essa disposição interior, essa conduta para ter um ano feliz? Porque a atitude é isso. A atitude é comportamento. A atitude é uma disposição interior. Você está buscando ou vai buscar, promete a si mesmo que você vai buscar essa disposição interior para ter a atitude de Paulo, esquecendo das coisas que ficam para trás e agora me movendo, olho fixo como um atleta, olhando para as coisas que estão adiante, porque o meu alvo é Jesus, é a pátria celestial. Amém? Essa conduta te fará ter um ano feliz. Paulo também possuía uma grande motivação, indo para a fase final do nosso sermão, e eu disse que seria o sermão mais duro do ano, porque ele vai mexer com o nosso brilho. O verso 14, Filipenses 3,14, nós lemos: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe essa expressão, prossigo. E eu sei que você vai lembrar agora de quantos irmãos e irmãs te procuraram esse ano para fazer alguma reclamação, pedir conselho. Você, talvez eu, que buscamos ajuda durante o ano. É difícil falar o que eu vou falar. Observe a expressão prossigo. A vida cristã não é um piquenique. Repito, a vida cristã não é um piquenique. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, desculpe pela palavra, a vida cristã não é um piquenique. Ela requer disciplina. A vida cristã, ela requer determinação. A expressão prossigo, ela é cheia de energia. O quadro, como eu disse, é de um corredor, forçando cada músculo, cada fibra, cada tecido em movimento para frente, para o alvo. A vida cristã, ela envolve ação, envolve obras. É verdade que somos salvos pela graça, mas devemos lembrar que somos criados em Cristo para as boas obras. O Paulo mesmo escreveu em Efésios 2:10. O verdadeiro cristianismo, irmãos, requer disciplina, determinação. Assim como o corredor que não é disciplinado perderá a competição, o cristão que não for determinado não alcançará o sucesso. Repito, a vida cristã não é um piquenique que você pode se comportar da maneira que você quer ou que você acha que é certo. Há um manual a ser seguido, está aqui. Ou você é determinado a seguir o que está escrito aqui, ou você, dói de te falar, vai ser um cristão decepcionado, fracassado. E depois vai se perguntar: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com a minha igreja? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual era a motivação de Paulo? Ela é encontrada aqui, verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O contexto de Filipenses 3 também enfatiza que Paulo viveu na esperança desse grande evento do futuro, para ele e para nós ainda, né? Ele mesmo escreve no verso 20 e 21, leia aí, Filipenses 3, 20 e 21, ele acrescenta: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Ele ansiava pela vinda do Salvador. Esta era uma das motivações da sua vida. Ele vivia literalmente no brilho e excitamento causado pela esperança do retorno de Jesus Cristo. Nós precisamos dessa motivação que nos leva à ação. Motivação é uma força que aciona e direciona o comportamento de uma pessoa. Está no Google. Repito, motivação nos leva à ação. Motivação é uma força que aciona e direciona o comportamento de uma pessoa. E aí, que tal buscarmos essa motivação de Paulo para 2023, para que tenhamos uma vida triunfante, para que tenhamos um verdadeiro ano novo, um feliz 2023. Amém? E eu quero concluir dizendo que, fazendo uma pergunta, né? A pergunta é se o propósito, atitude e motivação expressa por Paulo já faz parte da sua vida cristã. Se está em casa, tudo bem? Está tranquilo? Esse propósito do Paulo, a atitude, a motivação, faz parte da sua vida cristã? O apóstolo Paulo, ele vivia no brilho causado pela gloriosa esperança da volta de Cristo. Paulo, ele era fiel e verdadeiro ao seu propósito. Então, meu irmão e minha irmã, e a mim também, né, para que nós tenhamos um ano novo e feliz, nós devemos ter a coragem e a disciplina de Paulo. Devemos desenvolver um propósito dinâmico, uma atitude de fé e uma motivação celestial. Convite para essa igreja e para você que está em casa é: dê tudo de si. Como um atleta de alta performance rumo a uma Olimpíadas. Eu tinha um professor, quero mandar um abraço para ele, de vez em quando ele assiste. Ele é lá da cidade de Pimenta Bueno, da CR Estampa, professor Carlão. Não tinha horário para treinar, ele falava assim: a competição pode ser a qualquer momento. Talvez se você chegar em São Paulo, a competição pode ser às 8 da manhã, mas pode que a sua largada da corrida seja às 11. Talvez às 4 da tarde você não tenha almoçado. Então ele fazia esse planejamento de treino. Eu tinha que treinar cedo, à tarde, à noite, às vezes sem alimentar, às vezes com a barriga cheia. E nunca treinamos menos de 4 horas por dia. Fora a parte de academia, fora a parte de ir para o rio, nadar, correr em areia. Era coisa de louco. E quando a gente fraquejava, ele falava: você é um homem ou um rato? Mas está doendo, ele fala: melhor você ter uma dor agora e receber a glória, né, de ser premiado, subir no primeiro, segundo, terceiro lugar, ou voltar para casa decepcionado. Olhando para a nossa vida cristã, às vezes nós deixamos de ter essa atitude de um atleta de alta performance, né, rumo a uma competição, e pensamos que nós estamos realmente num piquenique cristão. Fazemos o que quisermos, bebemos, comemos o que quisermos, se vestimos, falamos, vivemos como queremos. Então, irmãos, dê tudo de si como um atleta de alta performance rumo a uma Olimpíadas. E aí sim, tenha a certeza de Paulo. E qual era a certeza de Paulo? Eu acho lindo quando Paulo escreve, né, que a certeza dele é que a vitória está garantida em Cristo Jesus.
E é o próprio Cristo Jesus que trará o nosso galardão, o nosso prêmio. Não vai ter pódio, eu sei. Não haverá um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, né? Cristo, ele venceu por nós. Ele já passou essa linha da chegada. E ele está aguardando por mim e por você, com um troféu, uma coroa, que ele mesmo colocará em cada um de nós. Amém? É o próprio Cristo que trará esse prêmio de vencedor e falar: ei, você aí, meu campeão, minha campeã, vem para cá. Feliz 2023. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Pense nisso, um forte abraço. Vamos ficar em pé e cantar o hino 166, caminhando. Acho que o hinário novo é esse, né? 166, caminhando. Eu quero agradecer o pessoal que assistiu até agora. Muito obrigado, um abraço de toda a família adventista do 7º dia, do canal Falando de Cristo na Estrada, da página Adventista Rondônia e da página da Igreja Adventista do 7º dia, Nova Jerusalém. Que Deus abençoe.